Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje a gente vai estudar as estruturas de repetição, também conhecida como loops. E o que são essas estruturas de repetição? Estruturas de repetição são comandos que a gente executa parte de código ou um código, né, até se atingir um objetivo. Então esse objetivo ele é atingido a partir do momento que a gente dá uma condição de parada para essa repetição se encerrar. Então é bastante importante a gente entender esse conceito de repetição, porque se a gente não tiver uma condição de parada, esse nosso código se executará infinitamente e causará estouro de memória, ou seja, a memória não aguentará a quantidade de repetição. Então, loops são repetições, né? São repetições através de um condicionante que, ao atingir um objetivo, ele tem uma parada. Então, é bastante importante entender. Aqui a gente tem na tela uma paginazinha, né, com aqui algumas informações aqui de notícias, né, umas categorias de notícias. E para cada categoria dessa, a gente tem uma estrutura aqui de apresentação das notícias, né? Por exemplo, aqui, como se a gente tivesse clicado em entretenimento, me trouxe 4 notícias. Vocês podem observar que a estrutura de apresentação dessas notícias é a mesma, né? A gente tem uma imagem, a gente tem um quadrinho, né, que provavelmente seria um texto. Isso se repete para todas as notícias que fossem apresentadas. Então, se eu fosse escrever esse código à mão, HTML, eu precisaria, no caso se tivesse 10, 20, 30, 40 notícias, repetir o mesmo código várias vezes. Então, isso ocasionaria muito código, né? Nosso código ficaria muito extenso, que a gente chama de verboso. Então, as estruturas de repetição, elas vieram para isso. Então, a partir do momento que eu sei quantas notícias eu tenho, essa vai ser uma condicionante para repetir quantas vezes essa estrutura será montada na minha página. Para isso que serve também essas estruturas de repetição. No PHP, a gente tem 4 estruturas de repetição. Quais são elas? É o while, né? Do while. O que significa? O while significa enquanto, né? E eu tenho o for e o for each. O for é para, né? Para. E o para isso, né? Então, a gente tem essas 4 estruturas que a gente vai estudar e aprofundar a partir de agora, né? Nos nossos estudos do PHP. Então, para a gente praticar um pouco, vamos abrir aqui o nosso editor de texto. Vamos criar aqui um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de loop underline while.php, que nós vamos estudar o comando while, né, a estrutura de repetição while. Eu vou criar aqui um documento HTML simples. Vou chamar também de loop while. E aqui dentro do nosso body, nós vamos criar a nossa estrutura de código PHP. Ok, com essa estrutura montada, eu vou escrever para vocês a sintaxe do comando while. Ela é bastante simples, a gente tem a palavra reservada while, abre e fecha, né? E aqui eu tenho um condicionante. Abre e fecha parênteses, e nesses parênteses eu tenho um condicionante, né? Esse condicionante, ele pode ser ou um operador condicionante, operadores condicionantes, que a gente já viu, né? Que a gente testa se é igual, se é diferente, né? Ou a gente tem os operadores lógicos. Ok? Então, é uma estrutura que vai testar alguma coisa e a partir desse teste, se esse teste retornar verdadeiro, ele executará um bloco de comandos. Eu tenho aqui os meus comandos. E esses comandos eu preciso aqui dentro também ter um critério de parada. Por quê, pessoal? Porque se a gente deixar sem critério de parada, essa estrutura se repetirá infinitamente, né? Ela entrará num loop infinito. Então, esse loop infinito poderá causar
o estouro de memória, ou seja, acabar com a memória do nosso sistema operacional. Então é bastante importante a gente ter em mente que o critério de parada ele tem que ser pensado antes mesmo do condicionante. Então, para a gente praticar um pouco, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar essa variável de num e vou dar para ela o valor 1, certo? E aqui no meu condicionante, eu vou testar, né? Eu vou criar aqui um teste, se num é menor do que 10. Né? Então, se num for menor do que 10, eu vou escrever em tela o valor de num. Ok? Então, esse código, se eu rodasse esse código agora, quantas vezes vocês acham que ele iria apresentar esse valor em tela? Ele ia apresentar esse valor em tela infinitas vezes, né? Até estourar a memória do nosso sistema operacional. Por quê? Aqui eu não tenho um critério de parada. Né? Então, num ele vai ser sempre menor do que 10, porque eu não dei um critério de parada para ele. E a gente pode usar um critério bem simples de parada, que é adicionar unidades, né, nesse teste. Né? Então, eu venho, coloco a minha variável num, acrescida de uma unidade. Então, o que vai acontecer aqui agora? O while ele vai entrar a primeira vez dentro do comando, dentro da condição de teste, valendo 1. Né? Então, 1 é menor do que 10. Então, ele vai entrar aqui e vai escrever o valor de num em tela. Né? Então, num, depois que escreveu em tela, a variável num vai receber uma unidade. Então, num vai valer 2 na segunda passada. Na segunda passada, 2 é menor, isso é verdadeiro, vai repetir esse comando. Vai repetir infinitas vezes, vai repetir várias vezes, até num valer 9. Né? Essa será a última vez que ele vai executar esse comando. Quando num valer 10, ou seja, na 10ª passada, ele vai identificar que num não é menor do que 10, é igual a 10. Né? Então, eu não condicionei aqui o operador igual. Então, ele não executará mais esse comando. Ele sairá da minha tela. Ok? Então, para ficar mais fácil de visualização, eu vou escrever aqui em cima. Eu vou dar aqui um echo. Início do loop. E aqui de fora, eu vou dar também um echo. Fim do loop. Ok, eu vou acrescentar um BR. Para a gente dar uma quebra de linha. Aqui também eu vou concatenar um BR. Lembrando que sempre quando eu uso aspas duplas, eu posso utilizar variáveis, né? Imprimir variáveis e também acrescentar comandos HTML. Ok, tudo salvo. Vamos ativar aqui o nosso servidor web, nosso Apache. Com ele ativo, a gente vai no nosso navegador, no localhost. Vamos abrir o nosso arquivo, chama loopwhile.php e vamos ver. Olha só o que aconteceu. Eu tive o início do loop, a minha variável num valia 1. Então ela entrou dentro da execução do comando, né, dentro do meu comando while. Por quê? Porque eu visualizei que esse comando echo, né, exibindo o valor de num, ele foi apresentado em tela. Então ele saiu do loop e entrou novamente valendo 2. Por quê? Porque o meu critério aqui, né, de parada foi acrescentando valores, foi acrescentando uma unidade a essa minha variável. E assim, repetidas vezes, até essa variável valer 9. Né? Quando ela valeu 9, ela deu a última entrada lá, ela deu a última entrada
nas minhas linhas de código. E a partir desse momento, quando essa variável executou valendo 9, ela foi acrescida de 1. Então, ela já valendo 10, ela não entrou mais nesse código. Por quê? 10 não é menor do que 10, né? 10 é igual a 10. Então, aqui eu tive o critério de parada. Então, o meu critério de parada, que é esse valor aqui, né, somatório, ele foi feito com sucesso. Então, enquanto eu executei 10 vezes, ele conseguiu repetir, né? A partir do momento que a minha variável valeu 9, ele já não entrou mais nesse comando, porque 9 foi acrescido, valeu 10, né? A minha variável valeu 10 e não entrou mais na estrutura de repetição. Por isso é importante a gente sempre pensar nesse critério de parada, para que esse loop não vire um loop infinito, travando assim a execução, né, do nosso sistema, a página, o que for que a gente estiver desenvolvendo. É importante vocês entenderem também que essa condição aqui, esse critério de parada, ele não precisa, né, critério de parada, ele não precisa necessariamente ser acrescido de uma unidade. Eu posso, por exemplo, acrescer aqui, ó, usando aqui, eu posso acrescer de 5 unidades, né? Então ele vai executar esse comando acrescendo 5 vezes. Eu vou até aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então ele pode ir acrescentando de 5 em 5 unidades, né, a minha variável num, que é um critério de parada que eu estou usando, né? A minha lógica, o meu critério de parada. Não é obrigatório ser desse jeito, existem várias fórmulas, né? Vai depender da sua lógica. Então vamos salvar aqui, a gente abre lá o nosso comando, e olha só. Deu um erro aqui na nossa lógica, porque, vamos voltar aqui no código, porque depois eu vou explicar para vocês porque que igual mais é diferente de mais igual, tá? Então, o correto é aqui, né? Mais igual. A gente salva, mas não preocupe com isso, né? Que esse é um tipo de incremento que a gente utiliza, mas o correto é dessa forma. Voltando lá para o nosso código. Agora sim, né? Então veja que iniciou de 1 e foi acrescendo, né, acrescido de 5 em 5 unidades. Até que no final 46 mais 5 é 51, ou seja, 51 não é menor do que 50 e o meu critério de parada foi satisfeito com sucesso. Bom, a gente também pode utilizar como critério de parada o comando break. A gente já viu que o comando break, quando ele é encontrado dentro de uma estrutura de código, ele para essa execução, independente da condição que eu tiver aqui na minha estrutura de repetição. Então, se o sistema encontrar esse comandinho break aqui, ele terá um critério de parada e ele será parado abruptamente, né? Então, ele será executado somente uma vez. Então vamos salvar, só para vocês verificarem como que isso acontece. Vamos salvar esse comando, vamos voltar para o nosso navegador. E atualizando, vou passar um pouquinho que não salvou. Então tudo salvo, vamos voltar. Agora sim, né? Veja só, foi executado somente uma vez. Então o break ele é um comando poderoso que ele quando ele é encontrado no código, ele para independente do que tiver antes, né? Independente da condição que tiver antes, quando encontrado o break, ele para a execução do meu loop. Mas vocês devem estar se perguntando por que eu usaria um break aqui dentro, né? Qual que é o critério que eu usaria para essa executação uma vez? Então é bastante simples, eu poderia ter uma estrutura aqui dentro que verificaria, né, uma outra condição, né? Eu poderia utilizar a condicionante if, por exemplo, para verificar que se num for, por exemplo, igual
Vamos supor que a 40, né? Se o num for igual a 40, eu quero que ele não ultrapasse 40 repetições. Então eu utilizo essa lógica aqui dentro da minha estrutura de repetição. Olha só como é que fica. E se essa lógica for atendida, né? Se esse valor for atendido, ele para a execução desse loop, né? Eu posso ter uma estrutura condicionante dentro de uma estrutura de loop. Olha que interessante, né? Então vamos salvar aqui. Eu vou voltar no nosso código e ao executar, olha só. Olha só, ele chegou até 46 porque quando inteirou 40, ele deu mais uma passada. Mas vamos fazer melhor. Vamos colocar aqui, ó, se num for maior do que 40. Então, se num for maior do que 40, ele não executará mais. Olha, quando ele chegar a 41, ele vai parar. Opa, espera aí que não salvou. Vou atualizar aqui, não salvei. Tudo salvo. Então, olha só. Agora sim, né? Quando chegou a 36 e foi acrescido mais 5 unidades, ele passou a 41. Então, o num ele é maior do que 40. Então, eu executei aqui uma condicionante dentro do loop com break. Então, o meu critério, eu tenho dois critérios agora, né? Um que vai acrescentando valor, né, para minha repetição, e o outro que é um critério de parada, que eu paro esse código, né, seguindo essa lógica. Vocês também têm que ter em mente que esse condicionante aqui, ele pode ser repetido várias vezes, né? Com diversas lógicas aqui, né? Então, a cada lógica dessa, se ela for satisfeita, ela para a repetição do meu comando. Então, isso vai depender muito da lógica que vocês estiverem trabalhando. Mas nada impede de vocês terem dentro de um comando while, né, de uma estrutura de repetição, outras estruturas condicionantes. E dentro dessas estruturas condicionantes, eu parar a execução desse código a partir do momento que eu satisfaço alguma lógica que eu desejo. Ok? Então vou deletar essa parte do comando. Vamos deixar assim por enquanto. Então um outro critério importante também da gente estudar é o continue. Eu vou até comentar esse trecho de código aqui para a gente fazer um teste. O continue é o seguinte, ele, diferentemente do break, ele não executa o que está após ele, né? Então vamos supor que eu tivesse aqui o comando continue. Opa, tá maiúsculo. Né? O comandinho continue. O que aconteceria neste momento? Na hora que ele entraria nesse código e visualizasse esse comandinho continue, ele pularia todos os outros trechos de código e executaria mais uma vez esse laço. Porém, nesse nosso exemplo aqui, acarretaria em um erro. Por quê? Ele eliminaria a execução desse comandinho, né, que é o nosso critério de parada. Então, ele não seria executado, né, não seria atualizado o valor do nosso num, e assim ele repetiria infinitas vezes, né, gerando um estouro de pilha. Então é bastante importante a gente ter em mente que essa condição, esse critério de parada, né, incremento, eles têm que estar sempre acima, né, do nosso condicionante continue. Então eu vou retirar ele daqui e vamos fazer um seguinte teste. Eu vou usar esse mesmo trecho de código e vou colocar este comando aqui, né, para impressão logo após do nosso condicionante if. E aqui dentro eu vou colocar a palavra reservada continue, né, que pula, né, se ele quando o num for maior do que 40, ele vai pular a execução desse trecho, né, desse eco aqui, ok? Então, aqui é bem simples a nossa lógica. Olha só. Eu vou verificar, enquanto o num for menor do que 50, eu vou adicionar 5 unidades. Ok? E adicionando 5 unidades,
No momento que num for maior do que 40, eu não vou mais imprimir em tela esse trecho de código, né? Ou seja, o valor de num. Então vamos salvar aqui, vamos executar lá na nossa tela. Então olha só, ele executou todas as vezes, né? Imprimiu em tela todas as vezes que o meu comando foi menor do que 40, né? A partir do momento que ele encontrou que o valor de num for maior do que 40, ele não executou mais esse comando, né? Então foi a última vez que ele executou. Então serve para isso também, né? Para você eliminar um trecho de código, né? Um trecho de código após esse condicionante, utilizando essa palavra reservada, né? Ou esse condicionante, esse critério de parada. Esse aqui também é um critério, né? De parada. Então ele eliminou, né? Quando ele encontrou essa condicionante, ele eliminou a execução desse trecho após, né? Então tudo que tiver após do continue não será mais executado. Então, só para ficar mais claro esse continue, eu vou executar mais um comandinho aqui, ó, para vocês verem que ele não vai repetir, né? Eu vou colocar aqui, enquanto se, né, num for maior do que 40 ou num for igual a 6. Então, ele não executará mais a primeira passada, né? A primeira passada, né, vai acrescentar uma unidade, 5 unidades em num, né, na minha variável num, valerá 6, na segunda não executará mais. E nem a última, né, quando valer mais do que 40. Eu salvo aqui e olha só, tá vendo como alterou? Não executou mais quando valia 6, né? Não imprimiu mais em tela quando a variável num valeu 6. Porque entrou dentro desse trecho de código. Esse trecho de código tem o continue não executa o que estiver abaixo dele. Ele simplesmente manda interagir novamente, né? Ele elimina o que está após ele e faz um novo passo, né? Uma nova repetição. Então essa foi a nossa aula de hoje. Pratiquem mais com outros valores, outras variáveis. Até a próxima aula.